Lucas 11, lá. E aconteceu que estando ele, quem? Jesus, a orar, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E Jesus lhes disse: quando orardes, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduz em tentação, mas livra do mal. E seguindo o mesmo contexto, disse-lhe também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que lhe apresentar. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já a porta está fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar para te dar. Digo-vos que, ainda que não se levante para dar por ser seu amigo, se levantará todavia por causa da importunação, e lhe dará tudo o que lhe houver necessidade. Eu vos digo a vós: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, que busca encontra, e quem bate se abre. E qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas, coisas, bens, alguma coisa aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Amém? Glória a Deus. Então observe uma coisa, algumas coisas nos chamam a atenção aqui sobre a questão da oração. Primeira coisa que chama a atenção: Jesus estava orando. Isso não era coisa rara de acontecer. Na verdade, Jesus, ele, em toda a sua carreira ministerial, ele sempre mostrou-se ser um homem de oração. O evangelho de Lucas, dentre os 4 evangelhos, é o evangelho que mais fala sobre oração, e o evangelho que mais mostra Jesus orando. Isso às vezes que Lucas registrou. Mateus também registrou algumas, Marcos registrou outras, e João registrou outras. Então os evangelhos registram Jesus orando. Orando quando está angustiado, orando quando está aflito, orando quando está passando as provações que ele passou, as angústias que ele passou, orando para tomar decisões, orando para seguir sua caminhada e fazer a coisa realmente do jeito que o pai queria que fosse feito. Então Jesus está sempre orando por vários motivos e vários propósitos. Está sempre orando. Então isso já nos chama a atenção logo nesse princípio de mensagem, que se o Filho de Deus, Jesus, o Messias, o próprio Deus que se fez homem, habitou nessa terra, precisou orar, então logo eu entendo que se ele precisou, muito mais eu e você precisamos. Sim ou não? Sem dúvida nenhuma. Porque oração, irmão, não é apenas petição. Às vezes a pessoa pergunta: pastor, eu vou lhe pedir um conselho, mas já sei o que o senhor vai dizer. Ore, irmão. Não, o pessoal já vem armado, né? Já vem de gatinho puxado para dar o tiro. Pastor, eu quero lhe pedir um conselho, mas eu já tenho orado. Isso aí é raiva para ele dizendo indiretamente, para a gente não mandar ele orar. Mas entende uma coisa, irmão: oração não é só chegar e dizer assim: me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo, e obrigado por isso. Não. Por que Jesus orava tanto? E quando Jesus não estava no local orando, ele ainda assim andava no espírito de oração. Aquela oração de Jesus, por exemplo, em João 11, quando ele chega lá para ressuscitar o Lázaro, tá, ele fala só assim: Pai, eu te dou graças porque o Senhor tem me ouvido. Aquilo nem parece com oração, irmão. Aquilo passa para mim, sabe o quê? Um diálogo de comunhão, de intimidade, de alguém que tinha vida de oração. Que eu vou te dizer que a oração, ela é muito mais importante para a vida do crente do que somente pedir e agradecer, mas principalmente para gerar comunhão entre você e Deus. E quando você passa luta na vida, dificuldade, adversidade, e você aprende a orar, a oração da comunhão com Deus, irmão, aí teus problemas se resolvem tudo. Não que Deus vai mudar a situação, curar a doença, trazer a provisão. Não é bem isso que eu estou falando. Claro que Ele faz,
porque Ele é misericordioso e maravilhoso, mas porque você vai, com esse tipo de oração, você vai criar comunhão com Deus. E você vai aprender que Deus não é só aquele amigo importante, que quando você está no aperto, você corre a Ele para pedir alguma coisa. Que Deus não é aquele amigo que tem alguma coisa, que você busca Ele só por interesse. Mas você vai aprender que Deus é um ser comunicável, e um ser que nos oferece sua presença diária e sua comunhão diária. Você aprender o exercício da oração de comunhão, você vai estar na fila do banco, você vai estar falando com Deus lá, morto de satisfeito. Você vai até gostar de estar sozinho em algum lugar, só para poder estar falando com Ele. A oração da comunhão. E era esse tipo de oração que Jesus mais exercia. Então, Jesus orou, ensinou a orar, incentivou a orar, instruiu a orar, ordenou a orar. Então, se Ele orou, nós devemos orar também. Essa é a primeira coisa importante que a gente aprende. Então, você não está orando, você precisa orar. A segunda coisa, a oração de Jesus era diferente de tudo que os discípulos dele já tinham visto. Porque os fariseus só oravam em pé nos templos chamados sinagogas, né? Porque templo só tinha um, lógico, né? Sinagogas. E nas praças, só orava ali para ser visto pelos outros. Eles colocavam lá aqueles tefilins, tefilins eram aquelas caixas de couro na testa, porque a palavra de Deus dizia lá em Isaías, né? Em Deuteronômio, para colocar a palavra de Deus na cabeça, na testa, né? Por ter entre os teus olhos. Aí quer dizer, Deus estava falando ali, não era para fazer tira de couro e pregar na testa, meu irmão. Deus estava falando para estar aqui, ó, dentro de nós a palavra dele. Mas os fariseus colocavam, né, aquelas franjas bem compridas, as roupas tudo aparatosas, aquelas caixas lá na cabeça, eu esqueço o nome dessas coisas, aqueles cordãozinhos amarrados no braço. Aí ficava lá orando para ser visto pelos homens. Os fariseus e os discípulos de Jesus olhavam e via aquelas orações secas, vazias, hipócritas, sem comunhão, sabe, burocrática, onde estavam mais preocupados em exibir palavras bonitas do que realmente ter comunhão com Deus. Foi por isso que Jesus disse: vai orar, filho, tranca no teu quarto e ora em secreto. Não é que Ele proibiu a gente orar aqui juntos, em público, ou eu estar em pé aqui orando, ou você está aí orando. Não é que Ele proibiu isso, mas é que Ele falou que a intenção do coração é o que vale na oração. E a oração de Jesus era tão tremenda, era uma comunhão tão profunda, tão impactante. Não era aquela coisa regrada, legalista, religiosa dos fariseus, e que muitos de nós faz nos dias de hoje, que impactou os discípulos. E isso chama a atenção: Senhor Jesus, por favor, ensina a gente a orar. Mas como é que pode, irmão? Camarada era judeu de nascimento. Se tem uma coisa que judeu de nascimento sabe fazer, é orar, meu filho. O judeu começa a aprender a orar com 4 anos de idade. E ele já sabe, com 10 anos de idade, ele já conhece a Torá indo e voltando, de frente para trás, de cabeça para baixo, melhor do que eu e do que vocês. E orar, meus irmãos, eles sabem orar, mas eles viram que a oração de Jesus era diferente. Era uma oração onde havia comunhão, intimidade, onde Jesus falava com o Pai como um ser que realmente estava ali ao lado dele, não só pedindo ou agradecendo, mas uma conversa de comunhão. E isso impactou-os. E como eles foram impactados, eles disseram: Senhor, então nos ensina a orar dessa forma que o Senhor ora, desse jeito que o Senhor ora, essa comunhão que o Senhor tem. Os discípulos, imagina os discípulos orando de longe, vendo Jesus orando, que oração tremenda, olha lá ele orando ali, olha que coisa maravilhosa aquilo ali. É diferente de tudo que a gente já viu. Nós queremos aprender a orar, Jesus, que nós só sabemos a oração da religião, nós só sabemos a oração da igreja católica ou da igreja evangélica, que os pastores ensinam: eu determino, eu profetizo, ó Senhor, o Senhor me dá isso, ou eu paro de dar o dízimo. Ah Senhor, o Senhor tem que me dar, porque eu dei o dízimo, eu ainda fiz um sacrifício, e o Senhor tem que me dar. Não, então é dessa oração que a religião ensina. Queremos a oração da comunhão, Jesus. Aí, nós precisamos desejar isso.
Todos nós aqui viemos do sistema que nos escravizou durante muitos anos e nos ensinou a reza, ou era católica ou era a reza evangélica, mas era uma reza. E a gente deseja almejar essa oração de comunhão, desejar mesmo, e querer aprender. Aí Jesus vai e diz: quando vocês for orar, vocês fazem assim: Pai que está no céu, santificado seja o teu nome. Lá em outras passagens de Mateus, por exemplo, ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. E ele faz essa oração, ficou conhecida como a oração de quê? Qual? Do Pai Nosso. Ficou conhecida como a oração do Pai Nosso. Agora, irmão, o que é mais interessante de tudo e intrigante de tudo é que você vai para o livro de Atos e você vai ver a igreja orando em Atos 2, em Atos 3, em Atos 4, em Atos 5 e em outras passagens do livro de Atos, os apóstolos orando, lugar tremendo, se enchendo do Espírito Santo, e nenhuma vez eles fazem a oração do Pai Nosso. Já percebeu isso? Se não percebeu, perceba. Vá no livro de Atos, que é o livro histórico, que mostra o desenvolvimento da igreja, a oração da igreja. Vá nas cartas de Paulo, mandando o povo orar, orar e sem cessar, orar, 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 e ver se em algum momento eles mandam orar o Pai Nosso, ou se eles oram o Pai Nosso em algum momento. Realmente, pastor, é incrível, é interessante. Realmente a gente não vê isso. E sabe por quê? Porque a ideia de Jesus aqui nesse momento não era dar uma oração ensaiada. Não era dar uma oração ensaiada. Vocês for orar, vocês falam assim. Aí eu posso estar passando, posso estar precisando de qualquer coisa nessa terra, mas aí, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Aí eu estou passando outra tribulação, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Aí tem uma mãe com os filhos para resgatar nas drogas, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Não. O que Jesus passou para nós aqui, irmãos, foi um modelo, uma ideia, vamos dizer assim, um esboço, para quem entende de pregação aí. Pregação você faz só o esboço, bota só os pontos principais ali, aí depois você vai desenvolvendo o tema ali dentro daqueles pontos, e o Espírito de Deus vai te usando. O que Jesus quis passar para os irmãos foi, sabe, um norte. Olha, vocês estão perdidos e querem saber como é que ora? O norte é isso aqui, a direção é essa. A direção é essa aqui. Essa direção. Porque se eles fossem fazer a oração do Pai Nosso do jeito, literalmente do jeito que está aqui, tinha continuado uma reza do mesmo jeito. Era. Tem gente no interior que vai tirar o terço, que é uma Ave Maria e 10 Pai Nosso. Aí o caba senta na calçada, aí começa o Pai Nosso que está no céu. Ó menino, bota o jumento para dentro. Santificado seja o teu nome, venha nós. É desse jeito, irmão. Eu sei que parece ser cômico, mas é uma realidade. Santificado seja o teu nome, venha nós o vosso reino. Menino, desliga esse fogo aí que o leite vai derramar. Salva a rainha. Aí continua a oração. Eu te pergunto se é oração de comunhão. Uma oração dessa resolve alguma coisa? Uma oração dessa produz alguma coisa no coração do homem? Não. Vai olhar para a oração dos profetas, Jeremias, a oração de Jeremias, as orações de Daniel. Interessante é que eles seguem esses mesmos princípios aqui que Jesus ensinou. O mais incrível é isso: glorificando a Deus primeiro, reconhecendo sua dependência dele, desejando que o reino dele venha, que ele governe e domine sobre a sua vida, sobre a nação que você está, e que ele conduza seus caminhos, e que ele seja glorificado pela sua vida. E assim, espontaneamente, com suas palavras, do fundo do seu coração, você vai derramando sua alma com toda sinceridade diante de Deus. Essa é a oração da comunhão. Como o profeta Abacuque, foi lá a oração dele sincera: Senhor, por que é que o ímpio está prevalecendo?
Senhor, não estou entendendo, Senhor. Por que é que o justo sempre sofre, sempre padece? Senhor, preciso de uma resposta. O Senhor precisa falar comigo. Tenho que ouvir uma resposta de uma coisa. Senhor, eu vou fazer o seguinte, Senhor, vou me colocar na minha torre de vigia, vou esperar o que o Senhor vai falar. Uma oração do fundo da alma, de dentro do ser. Você precisa aprender a orar desse jeito, irmão. Era essa a ideia que Jesus passou. É a oração que Deus ouve. Quando você fala com sinceridade. Deus não gosta de oração hipócrita. Por exemplo, você está triste, está angustiado, está insatisfeito com algo. Não, Senhor, Senhor, glória a Deus, Senhor, está tudo bem, obrigado, obrigado. E lá no coração dizendo, não está. Mas você tem tanto medo de Deus, porque a religião ensinou isso, você ter medo de Deus, que você não tem coragem de falar a verdade. E medo de Deus, irmãos, não resolve o problema de ninguém. O que você tem que ter por Deus é amor a Ele, amá-lo, e temor com reverência. Mas no seu relacionamento com Ele, irmãos, relacionamento de filho com pai, falar com sinceridade do coração, porque Ele não vê tuas palavras, Ele olha para dentro. Na oração é assim. Aí Jesus vai ensinar aqui essa oração maravilhosa, irmão. Eu quero que vocês desenvolvam isso em nome de Jesus. Eu quero que você pare com essa reza gospel que você aprendeu. Tem gente, pastor, faz uma oração forte. O que é uma oração forte? Uma oração forte é aquela que o pastor grita: Deus faz a obra, rasga tudo, tei, pá, pá, uou. A oração forte tem que ter tudo isso, né? Não existe oração forte, irmão. Não existe prece poderosa. O que existe é um penitente arrependido, gemendo com sinceridade ao Deus forte e poderoso. Isso sim. Tua oração não é forte, ela é respondida pelo Deus forte. A prece não é poderosa, ela é respondida pelo Deus poderoso. Mas o povo de hoje, os crentes de hoje, acham que a oração tem poder por si próprio, Gilmar. Que a oração tem poder por si próprio. Tanto é que se você fizer uma oração na pessoa, pronto, está aqui o melhor exemplo do mundo. Eu criei um canal agora, Orações de Fé Oficial. Entra, vamos supor, eu entro ao vivo lá umas 9 horas da noite, um determinado dia da semana, que às vezes eu entro. Aí tu vai, liga no meu canal, a oração que é, eu coloco sempre lá, orando o Evangelho, né, que é orando, obviamente, alinhado com a palavra de Deus, não com sensacionalismo, alinhado com a palavra de Deus. Aí coloca no canal do Joãozinho Canela de Fogo orando, para tu ver. No meu canal vai ter 2, 3, 4, 5 irmãos assistindo. No Joãozinho Canela de Fogo tem 50 mil assistindo. Por quê? Porque a oração dele é poderosa, a prece dele é violenta. Tem até a prece violenta, que eu esqueci de falar dessa. Não é, irmão. A oração não tem poder por si. Se Deus não atender as minhas palavras do que eu estou pedindo, irmão, não vai acontecer nada. Posso rolar no chão, eu posso me espolhar igual um jumento doido na encruzilhada, eu posso dar pinote de todo jeito, rodar, pular, saltar, fazer o que puder, meu irmão, mas Deus não vai responder. Isso não tem poder para nada. O grito, o barulho, o esperneio, não tem poder para nada. O que tem poder é se Ele responder a oração. Aí Jesus ensinou aqui essa base. E nós não vamos ver em momento algum os discípulos dele, os apóstolos dele, fazendo essa oração do Pai Nosso. Porque não era essa a ideia, que o povo se tornasse um povo religioso. Tanto é que Jesus já tinha dito, né? Quando orares não os veis de vãs repetições, como fazem os gentios, que pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Aí lá está eu rezando 10 Pai Nosso e uma Ave Maria, 10 Pai Nosso e uma Ave Maria. E Jesus disse: não façam isso. Seja espontâneo, seja um voluntário, apresente suas necessidades a Ele. Não façam orações ensaiadas. Não repitam a oração como uma reza. E aí Jesus ensinou. E eles aprenderam. E colocaram em prática. Aí, após falar sobre a oração,
da importância dela, de como ela tem que ser feita. Jesus agora, ele entra no verso de número 5. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, vocês vão orar sim, mas deixa eu mostrar a vocês o que é que acontece quando vocês oram. Como se você tivesse puxado a cortina e mostrado o que é que acontece quando alguém está orando. Ele vai e diz: disse-lhe também, quer dizer, está dentro do mesmo contexto, está desenvolvendo aqui o que ele pretende passar para os discípulos. Qual de vós terá um amigo, se for à meia-noite e lhe disser: amigo, me empresta 3 pães? Nós somos o camarada que está precisando do pão aqui na história. O amigo é o próprio Deus. Jesus está ilustrando. Afinal de contas, você vai procurar um amigo de noite, numa necessidade. Tu vai procurar qualquer pessoa? Não vai. Você vai procurar um amigo que seja mais chegado. Você vai perturbar um amigo que seja mais chegado, mais próximo. Rapaz, não, o fulano não. Ah, me lembrei, o pastor Zezinho. O pastor Zezinho é meu amigo meio de verdade. Vou lá procurar ele. É 3 horas da madrugada, mas eu vou procurar ele. Você não vai procurar qualquer um. Você procura um amigo mais chegado. Ou seja, Deus. E aí, o amigo vai buscar o quê? Jesus está, isso aqui está falando de oração, irmão. Esses pão aqui, esse amigo deitado, isso aqui Jesus está explicando o que é que acontece na oração, tá bom? Entenda isso, é uma parábola mostrando o que acontece quando alguém ora. Estou precisando de um pão. Pão é o quê? É algo de necessidade. Ou seja, vou procurar a Deus em oração, a oração para ter comunhão, mas quando eu precisar de algo para pedir para Ele, eu vou precisar pedir coisas que realmente sejam necessárias. Ó Senhor, me dá o meu primeiro R$ 1.000.000, Senhor. Você precisa de R$ 1.000.000? Aí tem irmão que vai dizer que precisa, né? Você precisa não, rapaz. Deus abençoe que você chegue lá. Mas precisar você não precisa não. Pão é necessidade básica. Ou seja, já está dizendo aqui que a gente não chega para Deus para apresentar coisas que realmente não sejam necessárias. E ele continua: empresta-me 3 pães. Um amigo meu chegou, olha a necessidade como era grande. Um amigo meu chegou lá em casa, veio de caminho, não tenho nada para dar para ele comer, para apresentar para ele. Era necessidade grande mesmo. Foi pedir pão, não foi por aventura. Coloca em cima da outra aí, Sidney. Não foi pedir pão, não foi por aventura. Tira essa cadeira, quebrou, misericórdia. Foi pedir pão, não foi por aventura, mas foi pedir pão porque estava precisando. Até, eu vou dizer assim, irmão, a gente podia até ligar isso aqui a uma oração intercessória, né? Que foi pedir para servir um amigo, mas que de fato a necessidade era dele para servir um amigo. A oração não pode haver egoísmo, não pode haver vaidade, soberba, orgulho, arrogância, nem egoísmo. Se eu for pedir algo para Deus, eu estou pedindo porque eu estou precisando, estou necessitando, e que sirva também para beneficiar, para ser benefício para o próximo. Amém? Aí ele continua: 8. Aí Jesus explica aqui, ó: digo-vos que ainda que este tal amigo, não se levante para dar por ser seu amigo, se levantará todavia porque foi importunado, e lhe dará tudo que lhe houver necessidade. O que Jesus fala? O que ele quis falar para nós aqui? Ele está dizendo aqui na oração que Deus muitas vezes vai atender a nossa oração, não simplesmente pelo fato de ser nosso amigo, nosso Deus, nosso Pai, nosso socorro, não, mas Ele vai fazer porque foi importunado, ou seja, porque o
procuramos. Amém? Aí não precisa ir para lá não, que era o texto que eu ia abrir naquela hora. Aí vai lá para Lucas 18, que é vizinho aí, a viúva pobre. Jesus vai mostrar a viúva pobre, o juiz, e a viúva importunava aquele juiz: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. E o juiz dizia: pau, nem tema a Deus, nem respeito o homem. E essa viúva me perturba direto. Eu vou logo julgar a causa dela, para que ela pare de me perturbar. Aí Jesus disse: olha o que disse o injusto juiz: não fará Deus também justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Está falando aqui, irmão, de pessoas que importunaram a Deus em oração. Que é preciso importunar a Deus orando. Tem muita coisa que Deus deixa de fazer só porque você não orou. Eu não sei se você já percebeu uma coisa. Eu já percebi isso aqui. Eu já quebrei muita a cabeça sendo burro. Você já percebeu? Já teve coisa que você tentou fazer, não conseguiu, não resolveu. Aí você diz: rapaz, sabe uma coisa, não orei para isso aqui ainda não. Aí você foi lá, lembrou de orar, orou. Quando você orou, falou com Deus direitinho, tal, falou com Deus, apresentou a Deus, tal, apresentou a necessidade, tal. Aí depois você foi, o negócio se resolveu. Isso já aconteceu comigo. É como se Deus estivesse olhando e você quebra a cabeça aí. Ele não está me perguntando nada. Eu estou ilustrando, né, irmão? É como se Deus estivesse dizendo: não, deixa ele aí. Está me pedindo ajuda, não está tentando fazer do jeito dele, deixa ele aí. Aí quando você quebra a cara um monte de vez, aí que você volta e vai falar com ele, aí agora sim. Ele vai, põe a mão e faz. Quantas pessoas poderiam ter evitado o casamento terrível que estão, se tivesse falado com Deus antes com quem deveria casar? Quantas pessoas poderiam ter feito um negócio melhor, não ter tido prejuízo em um determinado negócio, se tivesse antes falado com Deus naquele negócio? Mas o mover das nossas ansiedades nos levam a tomar decisões sem antes consultar a Deus, ou pedir a direção de Deus, ou pedir a boa mão de Deus ali naquela situação. Mas Jesus disse que Ele vai atender se for importunado. Israel estava lá lutando, o sol ia se pôr, eles iam perder a batalha. Josué pensou em fazer uma coisa louca, insana: pedir para a terra parar, o sol e a lua parar. Diz que por 24 horas o sol não se pôs. Quase que por um dia inteiro, né? Só 12 horas o sol não se pôs. E quem quer fazer uma oração louca como essa? Eu imagino Josué: rapaz, eu vou falar com Deus isso aqui, eu não quero nem saber, nós vamos perder a batalha. E falou. Eu falei: rapaz, mas esse Josué é doido mesmo. Rapaz, eu estou falando com Deus do impossível, rapaz. Se fosse para apertar o botão, eu ia lá, apertaria com a saúde que Ele me deu. Mas como não dá para apertar o botão, eu tenho que falar com Ele. Quantas vezes Davi foi para a guerra, para a batalha? Pode olhar, livro de Reis. Davi saindo: Senhor, nós vamos ou não vamos? Esperando a resposta. Quando Deus dizia vai, ele ia. Quando Deus dizia fica, ele ficava. E mais, ele dizia: Senhor, nós vamos. Quando eu dizia vai, Davi, que eu vou te entregar na tua mão. Vou, Senhor. Pois por onde eu vou? Pela esquerda, pela direita, por cima, por baixo? Nós vamos por onde? Como é que nós faz? E Deus dizia: por aqui, é desse jeito. O homem perguntava tudo a Deus, e Deus ia só dizendo para ele, falando para ele: irmão, essa é a oração da comunhão. É a oração de quem sabe que está falando com Deus, que responde. Aí Jesus está dizendo aqui: é isso que acontece na oração, filho. O amigo não é nem merecedor, né? Importunar o outro amigo com os filhos, tarde da noite. Camarada, por que é que não comprou pão, rapaz, para deixar pão guardado? Deixa de ser despreparado. Se fosse um caba bruto, tinha dado um carão. Não, rapaz, estou deitado aqui na minha cama, aqui, me perturbe não, meus filhos estão aqui comigo.
Aí o cabo vai levando para eu vou dar porque eu vou dar. E foi dar porque era amigo, porque importunou. Aquela coisa que o cabo faz chateado, mas faz porque o outro importunou. Foi isso que esse aqui fez. Foi isso que ele fez. E Jesus usou isso como ilustração para mostrar, para incentivar os discípulos dele, irmão. Olha, vocês orem. Eu estou ensinando vocês a pedir para aprender a orar. Então você pediu para aprender a orar para quê? Para orar. Se você pediu para aprender a orar, para orar ou para não orar? Se é para não orar, então não precisa aprender. Mas se é para orar, então está aqui. É desse jeito, é por aqui o caminho. E olha o que é que vai acontecer. Ele vai contar a historinha. É isso aqui, olhem que vocês vão ver. Aí ele vai e diz, ó. Digo, porém, verso 9: eu vos digo, pois, peçam e lhes será dado, busquem e vocês acharão, batam que a porta se abrirá. Você está falando de oração. Jesus, ele comparou a oração como alguém que está procurando alguma coisa até encontrar, como alguém que está batendo até que algo se abra, como alguém que está pedindo até que receba o que está pedindo. Jesus comparou a oração a isso. E Jesus está certo ou não está? Então ora, criatura, dizendo, batam, peça que lhe será dado, busque, vocês encontrarão, bata que você encontrará, ou que se abrirá, perdão. Por que, Jesus? Porque qualquer que pede recebe. Não é só o pastor não. Eu ia pedir o pastor, não, qualquer que pede recebe. Eu pensei que era só o apóstolo. Não, qualquer que pede recebe. Pastor, não sou digno. E quem foi que disse que eu também sou? E quem é digno de ir diante dele para pedir alguma coisa? Mas se ele diz qualquer que pede recebe, claro, se referindo aos seus discípulos, que não vão chegar para pedir o primeiro milhão, mas que vão chegar sabendo o que vão pedir. Por isso que João disse que tudo que vocês pedirem em oração, vocês receberão. Mas antes ele já havia dito que nós vamos pedir aquilo que nós sabemos que não ultrapassa os princípios de Deus, que não ultrapassa a palavra de Deus. Então não adianta pedir a mulher do irmão, para Deus te dar a mulher do irmão, que Deus não vai dar. Não adianta pedir o marido da irmã para ti, que Deus não vai dar, meu irmão. Tem uns que tomam o marido dos outros e dizem, que foi Deus que me deu. Foi Deus que te deu, rapaz? Foi o cão que te deu, ou tu mesmo que tomou? Mas Deus não, mano. Deus não. Não é? Vai dizer, eu pedi, Deus me deu, não. Então ele diz, peça que lhe será dado, busque, acharei, basta que abra. Qualquer que pede recebe, quem busca acha, e quem bate se abre. Qualquer um, irmão. Você pode se sentir o crente menor aqui dessa congregação. Você se sente o menor crente aqui, a menor pessoa. Pastor, me sinto a menor pessoa aqui. Pois é com você que Deus está falando. Qualquer um que pedir, que para Deus não tem ninguém grande, ninguém pequeno, ninguém importante, ninguém menos importante. Para Deus nós somos todos iguais. Aí eu pensei que a oração do pastor era mais poderosa, Deus atendia mais porque ele é pastor. Mentira, rapaz. Isso é os mentirosos que contam isso para você, para você ficar comendo na palma da mão deles. E tem uns até que mandam botar o dinheiro no envelope, né? Bota o dinheiro no envelope, nós estamos com 40 dias de jejum, nós vamos subir o monte. Bota que vai ser forte, poderoso. Mentira. Ou estão mentindo, ou acham que estão fazendo a verdade, mas não resolve nada. O projeto de vida, escreve no papel. Para se escrever no papel, vai mandar carta para Deus, irmão. Qual é o carteiro que vai para o céu levar a tua carta? O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não tem correio no céu. Não tem carteiro que leva a carta para o céu. Oração de pastor não é mais forte do que oração de ovelha, na linguagem figurativa de se usar, né? Lógico.
Oração de apóstolo, de bispo, de patriarca não é mais poderosa, não é mais atendida do que a oração da igreja para Deus, dos crentes, servos deles, eleitos, que tem o Espírito Santo, é igual. Tem uns que Deus entende que pode atender logo, tem outros que Deus entende que precisa demorar mais um pouco para trabalhar a vida dele, mas que é igual. Tem uns que Deus faz porque sabe que pode fazer, tem outros que Deus não faz porque sabe que não vai ser bom para aquela pessoa, mas que Ele ouve. E por isso que nós temos que nos submeter à vontade dEle, até mesmo na oração. Como Jesus naquela oração de comunhão lá no Getsemane ensinou: Pai, eu não quero ir para aquela cruz, Senhor, vai ser doloroso, mas Pai, faz a Tua vontade. Faz a Tua vontade, não a minha. Oração de entrega, de submissão, de comunhão. E ali Jesus ensinando, nada melhor do que o próprio Deus para ensinar como orar, né? Que é o próprio Deus ensinando. Jesus é Deus encarnado. Eu acho engraçado, tem um povo aí que diz, uns unicistas que dizem assim, não são nem unicistas, eles são modalistas, a palavra correta é essa. O que é um modalista? É aquele que crê que Deus antigamente se manifestou como Pai, aí depois ele veio lá do céu e se manifestou como Filho, aí depois ele subiu para o céu de novo, aí desceu de novo e se manifestou como Espírito Santo, mas é uma pessoa só. Olha a confusão, não são três pessoas não, é uma só, porque só é um Deus. Se é só um Deus não pode ser três pessoas, se é só um Deus só pode ser uma pessoa. Então o Pai era no começo, depois o Filho veio, era o Pai que estava ali, o Filho era o mesmo Pai, e depois o Espírito Santo é o mesmo Pai e o mesmo Filho, é só um ser. Aí eu te pergunto, se é só um, Jesus está orando para quem tanto, irmão? Jesus orava para quem? Para Ele mesmo? Pai, graças te dou porque revelou essas coisas aos pequeninos. Ele está orando para quem, se Ele é o Pai? Os modalistas dizem isso. É claro que Ele não é o Pai, Ele é o Filho, pela ocasião do seu nascimento terreno, lógico. Ele é Deus eterno, junto com o Pai, na eternidade. Pastor, não entende, nem eu. É complicado isso aí, a mente humana não consegue processar isso não. O cara fica logo quase doido. É para eu parar por aqui, porque senão vou endoidar. Tem coisa que Deus quis mostrar para nós, Ele mostrou. Que Ele não quis, especula e acaba chegando no ponto zero. Mas o certo é que Jesus está garantindo para nós que se eu bater na oração, bater quer dizer insistir, importunar Deus, bater, pedir, buscar, Ele vai fazer. Aí eu não vou orar por quê? Então se Jesus está dizendo que eu posso importunar, eu vou importunar, sim ou não? Se Jesus está dizendo que eu posso pedir, então eu vou pedir. Se eu posso bater, então eu posso bater. Se eu posso importunar, eu vou importunar. Tem uns até que diz que vai de madrugada, que a fila é menor. Não sei que Deus é esse que eles acreditam. Um Deus que precisa a fila estar pequena para poder atender o camarada. Deve ser o Baal. Só pode ser. O meu Deus, eu posso estar no meio-dia, que é a hora mais quente. É meio-dia aqui, é meia-noite no Japão. Ainda tem um monte de gente acordada. E eu posso falar com Ele, tendo 1 bilhão de pessoas falando na mesma hora, que Ele sabe o que eu estou pedindo, que eu estou precisando, e Ele atende minha oração. Porque Ele é Deus. Não tem negócio de fila não. Então você está entendendo, irmão? Quem está entendendo, diga amém. Agora quem não está entendendo é eu. Tu diz que está entendendo, mas aí agora, depois que tu diz que está entendendo, aí eu já não entendo mais nada. Por quê, pastor? Porque tu diz que está entendendo e não ora, rapaz. Tu diz que está entendendo, então por que você não está orando? Não, pastor, é porque eu precisava dessa palavra para me impulsionar. Essa palavra que vai ser o combustível que vai acender minha oração. Amém, eu creio. Eu creio que essa palavra vai ser um combustível para a nossa vida de oração, que vai queimar, igual gasolina de avião. E ele diz, vai dar mais outro exemplo aqui, ó. Presta atenção. Qual de vós,
tendo um filho, pedir um pão vai lhe dar uma pedra. Seja sincero, irmão. Quem é a pessoa que você mais ama nessa terra, depois de Deus? O irmão ali ia dizer que era a menina, a filha, mas quando olhou para a mulher assim, a mulher olhou para ele e voltou atrás. Tem que dizer que é a mulher nessas horas, né? Porque senão apanha. Quando chegar em casa, conversa, né? Mas as mulheres sabem, os homens, que nós mais amamos nessa terra depois de Deus, irmãos, pelo menos no normal, né? Os avarentos, eu sei que é uma marrudinha do que qualquer coisa, mas no normal, o que nós mais amamos nessa terra depois de Deus é nossos filhos. É ou não é? Não tem nem conversa. Se o cabo tiver com um revólver na cabeça para dar um tiro na tua mulher, tu está torcendo, mata essa desgraçada mesmo. Estou doido para ficar vivo, para casar de novo. Mas se for com teu filho, não, irmão. Se for com teu filho, tu entra no meio, se agarra com o ladrão, rola com ele, bola com ele, bota tua cabeça no meio, não é? Se você tiver só um ovo para comer no almoço, você dá para o seu filho comer e fica com fome. Se você tiver só uma camisa para vestir naquele dia, você dá para o teu filho vestir e você fica nu. Se você tiver só uma coberta no frio, você dá para o seu filho se aquecer e fica com frio. Porque pai e mãe é assim. E Jesus diz: então, se vocês que são maus, tem um filho que pedir um pão, você vai dar uma pedra para ele? Você vai dar o melhor pão, dentro da sua condição. Se pedir um pão, você vai dar uma pedra? Não vai. Se pedir um peixe, você vai dar uma cobra? Não vai. Você vai dar o melhor peixe. Ou também, se lhe pedir um ovo, você vai dar um escorpião? Não vai. Vai dar o melhor ovo. Pois se vocês que são maus sabem dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Ou seja, aqui ele usou Espírito Santo, em outra passagem ele usa bens, que seria dons, não traz a ideia, né, da prosperidade, né? Dá bens, ele não promete dar bens por vaidade simplesmente. Claro que ele nos dá, né, coisas materiais, sem dúvida alguma. Tudo que nós temos foi ele que proveu para nós. Mas ele garante que se um pai mau como eu e você sabemos e desejamos, dentro dos nossos limites, dar e fazer coisas boas para os nossos filhos, mesmo às vezes dando lapada nele, brigando, reclamando, dando disciplina, mas a gente faz. Deus também atenderá a nossa oração, dará o Espírito Santo, dará dons e dará o que necessitamos, se assim pedir a Ele. Então Jesus, ele mostra aqui, irmão, o que vai acontecer na oração. E ele deu 3 exemplos aqui tremendo. O exemplo de um amigo dormindo, o outro importunando, não queria dar, mas deu porque foi importunado. Deus nunca dorme, mas ele vai fazer muita coisa se você pedir. Deus ia destruir Sodoma e Gomorra e destruiu. Mas antes ele falou para Abraão. Quando ele falou para Abraão, Abraão foi orar. Não para Deus não destruir a cidade, mas pedir para Deus. Deus sabia a intenção do Abraão. Abraão queria que o sobrinho dele fosse poupado. Se eu estiver lá 10, 40 justos, 10 justos, 20 justos, não sei quantos justos, não, poupa a cidade. Mas como não tem, eu sei o que é que você quer. Você quer que seu sobrinho seja poupado, então eu vou tirar ele. Deus poupou Ló pela oração de Abraão. Deus poupou os amigos de Ló, de Jó, aliás, pela oração de Jó. Como eu falei de manhã na pregação. Deus diz: amigos de Jó, vocês falaram muita besteira, mas muita besteira mesmo. Vamos fazer o seguinte, vocês vão falar com Jó. Aí se Jó orar por vocês, eu atendo a oração dele. Se não orar, eu pego vocês. Aí Jó foi e orou. Deus poupou os amigos dele e mudou a sorte de Jó. Tem coisa, irmão, Deus pode fazer tudo, mas tem coisa que Ele aguarda você colocar diante dele em oração.
Está pensando em casar? Antes de você fazer um desastre na tua vida, ora a Deus. Está querendo arrumar um emprego? Ora a Deus. Está querendo trocar de mulher? Opa, isso aí não vale não. Trocar de mulher não pode. Trocar de mulher vai para o inferno. Está precisando de uma provisão material, financeira? Ora a Deus. Está precisando de uma restauração dentro do teu casamento? Ao invés de trocar da mulher de marido, é melhor orar por uma restauração, que aí é bíblico. Está precisando da restauração do teu casamento? Ora a Deus, fala com ele, bate importuna. Como o pai pede o filho, ele vai fazer o melhor. O certo, igreja, é que nós precisamos voltar a orar. A igreja, no maior tempo de maior necessidade de oração, foi o tempo que a igreja mais se calou na oração. Eu fiquei triste quando eu ouvi os crentes. Eu não tenho negócio de partido, aqui não tem negócio de Lula e Bolsonaro não, aqui não tem negócio de partido não. E os irmãos votam em quem quer e acabou essa história. Mas eu fiquei triste com os crentes quando vi o Bolsonaro, uma hora era de joelho diante da imagem da santa, outra hora era agarrado com os pastores orando. Aí o Bolsonaro vai lá, não convocou jejum, coisa nenhuma, nem oração. Eu não vi nenhum político durante essa pandemia se humilhando. Eu vi muito arrogância nos políticos do Brasil. Aí os pastor babão, né, que tem pastor babão, que é uma beleza. O presidente convocou um jejum para a nação. Eu digo, me mostra o vídeo aí, o presidente convocando um jejum para a nação. Me mostra o vídeo aí. Porque ver um jejum, convocar um jejum para a nação, é o que o rei de Nínive fez. Bom, pessoal, o rei de Nínive rasgou a roupa, jogou terra na cabeça e disse: Deus vai matar nós, porque nós somos miseráveis, nós somos pecadores desgraçados, Deus vai matar nós, embora jejuar e orar. Ali eu vi uma convocação para com humildade. Aí os crentes tudo atordoado correndo atrás disso, meu irmão. Deus vai ouvir a oração de ímpio, que não teme a Ele, que não se curva diante dEle, meu irmão. Deus vai ouvir tua oração, igreja. É a tua oração que Deus vai ouvir. É a oração dos eleitos, do povo dEle, que Deus ouve. Então ora. Ora pela nação, ora pelos políticos, ora pela tua casa, pela tua família, ora pela tua vizinhança, pela tua rua. Ora pelas tuas necessidades e cultiva a vida de oração, de comunhão com Deus. O que eu quero ver é vocês orando. Pastor, e para orar tem que botar o véu na cabeça? Não, Deus está lá preocupado com o véu, meu irmão. Aí vem o outro e diz: pastor, para orar só pode orar se for de joelho, porque os irmãos da igreja do véu só oram se for de joelho. Se ele não puder se ajoelhar, ele não ora. Não. Pode dirigir seu carro e orando, pode ir na fila do banco e orando, pode ir em pé dentro do ônibus e orando, sentado e orando, pode orar. O que é importante é que a igreja esteja orando. Nós precisamos disso. Nós precisamos de respostas de Deus urgente. Nós precisamos, irmãos, de um agir, de um operar de Deus urgente. Nós precisamos que Deus levante nessa nação homens e mulheres com compromisso com a palavra dele, e nós vamos alcançar isso orando. Precisamos que as pessoas sejam resgatadas, libertas, transformadas, que o povo tenha os seus olhos abertos, meu irmão, e nós vamos ter isso orando. Então, para encerrando, eu fiz esse arrudeio todinho aqui, ó, desde o começo aqui, só para dizer uma coisa, que nós precisamos e devemos orar, porque o nosso Deus não está morto. Nosso Deus está no céu e faz tudo que lhe apraz. O Deus dele é prata, ouro, obra da mão dos homens. Tem boca, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não enxerga, tem mãos, não apalpa,
tem nariz, mas não cheira, mas o nosso Deus é vivo. Quando Senaqueribe chegou lá todo arrogante, Ezequias, vou destruir todo o país aí junto com, igual eu fiz com as outras cidades e os outros deuses. Ezequias ficou com medo, foi lá, Senhor, realmente ele fez mesmo, Senhor. Senaqueribe destruiu os reis dos povos, Senhor, destruiu os deuses e matou as nações, eu sei, Senhor, mas eles não eram deuses, mas tu és Deus, Senhor, vem nos socorrer, eu estou apavorado. E Deus disse, pois deixa, você não vai nem lutar. Vai lá, pega o povo, o sacerdote, a arca, as trombetas, pega tudo. Vão lá para cima daquele monte lá, tinha 1 milhão o exército lá. Vão, pode ir, vão. Pode ir cantando, louvando. Quando você chegar lá, saiu, o que é que eu fiz? Aí foi lá, juntou o povo, fez do jeito que Deus mandou. Quando chegou em cima do monte, olharam, eram todos corpos mortos espalhados lá no meio. Os que não morreram foram-se embora com medo. Deus mandou só um anjo para resolver o problema, porque o homem orou. Lembra da oração que ele fez, Ezequias? Quando Isaías chegou, Ezequias, arruma a tua casa, tu vai morrer. Essa doença aí é para a morte. Ezequias já sabia quem falou com ele, o profeta Isaías. Se diz que foi Deus que falou, meu irmão, então não é esse que te digo, nem o assim diz o Senhor que estão falando por aí, não. Foi Deus mesmo. Aí quando Isaías saiu, Ezequias foi fazer o que o Senhor começou a chorar. Ele não orou nem 30 segundos. Senhor, eu te peço, se lembra de mim, Senhor. Lembra de mim. Chorou. Isaías não tinha nem saído do pátio do palácio completo ainda, estava lá no meio do caminho. Deus disse, ó Isaías, volta. Peraí, volta. Diz lá para o meu servo que eu ouvi a oração dele. Isaías voltou e falou para ele. Deus ouviu a tua oração. Ezequias orou, não sentiu arrepio, não viu anjo, não viu luz, não viu bandeja de ouro com chave de carro em cima, não teve ninguém sapateando, rodando, caindo no chão na hora. Não. Foi aquele tipo de oração que a gente faz, que às vezes a gente até duvida se Deus ouviu, mas Ele ouviu e atendeu, como ouve a tua, como ouve a minha, como ouve a nossa. Então fale com Ele, em nome de Jesus. Louvemos o Senhor.